Torcida do Vasco! Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, piratas da colina, Terror dos Sete Mares, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, galera. O Vasco é para quem acredita. Toda hora, né, uma notícia a respeito dos gigantes da colina. E hoje não vai ser diferente, né? Trazendo aqui agora os conteúdos aí, as notícias do Vascão da Gama. Mas antes, deixando bem claro que, né, vamos encarar uma parada indigesta aí contra o Grêmio, cara, lá no Sul, lá na casa deles lá. E vai fazer um tempo que o Vasco não sabe o que é ganhar o Grêmio lá dentro, hein, galera? E o Fernando Diniz, né, precisa quebrar esse tabu aí, trazer esses 3 pontinhos lá de fora. Já aqui dentro de casa contra o Juventude, o Fernando Diniz e seu elenco tinha tudo para poder estar trazendo, né, completando esses 45 pontos e não conseguiram aproveitar a oportunidade, né, que estava jogando em casa com a sua torcida, tudo para poder lograr êxito aí, né? Juventude jogando na parte de baixo ali. Então o Vasco tinha tudo para poder estar aí somando os 45 pontos e fugindo de vez do rebaixamento. O Vasco hoje se encontra com 42 pontos. E aí a maioria dos torcedores dizem que acabou, não há que se falar em rebaixamento, nada disso. Mas eu estava vendo aqui, cara, a tabela do Brasileirão, filho. O Vasco tem que somar aí esses 45, porque os times que estão abaixo dele, a galera tá somando 33 pontos. Aí vem a galera de 40 pontos, né? Tem 33, 37, 40, 42. E aí, se esses times que estão com 40, 42 ganhar, empurra o Vasco da Gama para baixo. E aí o negócio já começa a ficar desesperador de novo. E os confrontos que o Vasco tem agora é só confronto difícil e quebra de tabu. Porque vamos encarar o Bahia, que vai fazer um tempo que o Vasco também não sabe o que é ganhar o Bahia lá dentro. Depois temos que encarar o Internacional, e o Vasco também vai fazer um tempo que não sabe o que é ganhar o Internacional. Até dentro de São Januário, o Vasco não ganhou o Internacional. E temos depois o Mirassol, que tá, né, metendo a porrada aí na galera lá de cima, lá ganhou o Palmeiras, deu uma dificuldade, uma dificultada no Cruzeiro. E aí temos também o Atlético Mineiro, que também é fora. Então, cara, o Vasco, para, né, fugir do rebaixamento, ficar de boa no Brasileirão ali, no meio de tabela, teria que ter ganho o Juventude. Mas, cara, futebol tem dessas coisas, né? O Vasco perde pro Juventude, né, dentro de casa, com a sua torcida ali favorável, tudo, e não conseguiu. Vai que agora lá no Grêmio, lá, o Vasco nos surpreenda e ganhe, né, o Grêmio, né? Vai que ganha o Bahia também, ganha o Internacional. Então, futebol tem dessas coisas. É uma caixa de surpresa. Você nunca sabe, né, o que vai acontecer. Mas para esse confronto contra o Grêmio, nós estamos sem 4 titulares. São eles: Carlos Cuesta, o zagueiro. Estamos sem o Andrés Gomes, o ponto ofensivo. E estamos sem 2 laterais direito, Puma Rodrigues e o PH, galera. Sabemos que o PH é o titular e o Puma Rodrigues é o reserva imediato do Paulo Henrique. Sendo que todos esses jogadores que eu acabei de falar estão com a seleção, com suas respectivas seleções. Carlos Cuesta e Andrés Gomes com a seleção colombiana, o Puma Rodrigues com a seleção uruguaia e o Paulo Henrique, todo mundo sabe, com a seleção brasileira, galera. Então, vamos aguardar e ver o que o Fernando Diniz vai estar aprontando para esse elenco, para poder estar jogando no dia 19 às 9h30 contra o Grêmio. Tudo indica que irá colocar o Tietê como lateral direito para poder estar fazendo esse jogo aí, improvisando o jogador. E quem vai entrar para estar fazendo a volância seria Hugo Moura e Cauã Barros. E aí nós ficaremos com quem para poder estar fazendo essa reserva aí do Tietê, caso ele se canse na lateral direita. Até agora também eu não sei, galera. Mas voltando aqui, falando de Vasco da Gama, né? Parece que o gramado de São Januário está ficando a coisa mais linda, galera. Está valorizando muito o São Januário. Só o gramado, tu tem noção? Já deixou o São Januário bonito. Imagina quando vier essa reforma aí, cara. Vai ficar coisa de louco, hein, filho? Vai ser coisa de outro mundo. E também falando aqui a respeito da saída de alguns jogadores que parece que só estão onerando o Vasco da Gama, galera. São eles: Maurício Lemos, 350 mil. Paulinho, 220 mil, que é o volante. Tem o Matheus Carvalho, volante também. Vou falar aqui então a posição de cada um, já que eu comecei. Então, Maurício Lemos, zagueiro, 350 mil. Esse veio para ser o xerifão e não conseguiu se firmar, né, na zaga do Vasco da Gama.
Paulinho, volante, 220 mil, né? Que também veio com status aí de ser o cara para poder segurar a volância ali, mas também não conseguiu. Depois da sua lesão, não voltou a ser mais o que ele era antes. Matheus Carvalho, esse vira e mexe, entra no segundo tempo aí, mas filho não consegue se firmar como titular, nem muito menos como, né, reserva de algum dos jogadores, nem do Hugo Moura, nem do Tietê, nem do Cauã Barros. E a galera já perdeu a paciência com ele e ele ganha 180 mil. Lucas Oliveira, zagueiro, não conseguiu se firmar, 300 mil. Paulinho, lateral, esse aí se machucou, né? Foi emprestado, o Vasco foi lá, buscou ele, trouxe ele de volta. Esse aí realmente botaram ele na lista, mas ele não tem nada a ver com a história. Esse aí é cria da base aí do Vasco da Gama e ele vai ficar. Ele se lesionou, ele é lateral direito. Caso, né, o Puma Rodrigues e o Paulinho, né, fossem convocados para suas respectivas seleções, como aconteceu agora, o substituto imediato seria ele, o Paulinho, galera. Então o Paulinho se lesionou, não sei porque botaram ele nessa barca, mas o Paulinho esquece, ele não está na barca. Agora o Jair, 900 mil, que se machucou, que se lesionou no jogo aí. Esse aí também tá para, né, não pode também ser vendido, não pode porque ele se machucou e a lei protege ele, o Vasco não pode dispensar ele enquanto ele não se curar da lesão. Vitor Luiz, 250 mil, esse também já pode meter o pé também, a lateral esquerda aí. Lucas Piton, né, é da lateral aí, é o titular, e o Leandrinho, que estava com a seleção B20 também, é lateral esquerdo, então é o substituto imediato, mas parece que o Fernando Diniz nunca coloca o Leandrinho para substituir o Lucas Piton e coloca o Vitor Luiz, então não sei se o Vasco irá se desfazer do Vitor Luiz. Já o Jean David, 350 mil, é outro que está onerando o Vasco da Gama, e cara, pra ser sincero, meu irmão tá ganhando dinheiro sem fazer nada, gente, todo mês. Então tem alguns jogadores aí que realmente tem que, puxar o bloco do Se Arranca e vai terminar o contrato em dezembro agora. Mês que vem já termina o contrato, então parece que, o Vasco vai dispensar. São eles Maurício, Lemos, né? Parece que o Paulinho não conseguiu renovar, fez umas exigências para poder estar renovando aí, na época que ele estava jogando, e não sei se rolou essa renovação, parece que não, então parece que o contrato dele também termina agora, então parece que ele também vai puxar o bloco do Se Arranca, o Vitor Luiz e o Jean David, já o restante ali, e o Lucas Oliveira, galera. Então, esses jogadores, em dezembro, termina aí o contrato deles e parece que o Vasco não irá renovar e eles vão ficar livres no mercado para assinar com qualquer clube. Quer dizer, desde junho, né, desde de julho, né, na virada aí do ano, de julho, eles já poderiam estar assinando um pré-contrato, mas parece que, né, nenhum time procurou, ninguém aproveitou, então parece que eles vão ficar sem clube, galera, porque o Vasco não irá renovar. Agora, os jogadores que o Vasco, né, vai ficar, não tem como ainda dispensar, seria ele, o Jair, que se machucou, o Paulinho, que é o lateral direito, e esse é cria da base, o Vasco no máximo vai emprestar ele ou vai aproveitar ele na lateral, né? E o Matheus Carvalho também é uma incógnita, mas parece que já tentaram vender o Matheus Carvalho lá em julho e não conseguiram. Já estava tudo acertado para ele meter o pé, eu até comemorei, mas porra, não rolou. Então, galera, é isso aí, são as notícias do Vasco aí, minha postura aí. Vou trazer um vídeo aí próximo aí, cara, uma loucura aí. Estão falando aí que o Vasco fez uma contratação absurda europeia aí. Lukaku no Vasco, Ceará mesmo, cara. Próximo vídeo eu trago essa notícia para vocês aí. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal. Valeu, galera!